Fala pessoal, tudo bem? Phelps Kremer aqui na área. Hoje estou apto e feliz para falar de um assunto, primeiramente, saúde, nosso chimarrãozinho. Derrubando o moinho, aquele jeito que a gente gosta. Hoje eu vim falar sobre um tema bem legal e um tema que eu gosto de pensar e que eu venho pensando sobre e que me economizou muito tempo na minha carreira, tanto profissional quanto pessoal, ainda que ela seja pequena, talvez inexperiente e curta para uma pessoa de 21 anos. Que é o quê? Faça o que eles fazem e não o que dizem, o que eles pregam. O que eu quero chegar para iniciar esse assunto com vocês? Que hoje eu tô com o meu roteiro, deixa eu mostrar aqui para vocês. Pela luz. Não vai dar para mostrar. Aqui, ó. Meu roteiro. O que eu quero começar esse vídeo falando? Uh, sabe essas opiniões? Sabe esse curso que você iniciou? Esse suposto conhecimento que você queria comprar ou a experiência de uma pessoa, ela não significa tudo. Essa pessoa, ela percorreu um caminho e não necessariamente ela prega o que ela fez, o que ela teve que passar para alcançar aquele objetivo, seja no trabalho dela, ou seja no que tu tá pensando, no nicho que você queria investir e precisa daquele conhecimento. Tudo que eles precisam pregar. Ou seja, vocês vão me ouvir aqui falar sobre muito mais parar de pensar como um aluno, como um consumidor, e sim como uma pessoa, uma visão de uma terceira pessoa. Ou seja, tem um expert, um nome de uma palavra assim para exemplificar, né? Mas alguém como referência, como autoridade em algum nicho e o público, né? A audiência de outro lado. Eu quero que você pare de ser somente o consumidor e o aluno e o topo de funil. Eu quero que você comece a olhar como terceira pessoa. Por que ele está agindo assim? Por que ele está falando desta forma? É isso que eu quero que você entenda. Porque seguir a ação de alguém é diferente do que seguir a fala. E aí você vê, eu posso até comentar para ti alguns exemplos como, pô, seguir o que aquela pessoa diz, o que aquela pessoa prega de hábitos, sendo que normalmente ela não faz isso. Ou então a forma como ela trabalha, a forma como ela conduz, sei lá, a empresa dela, os funcionários dela, a, enfim, tudo que ela prega não necessariamente é 100% o que ela faz. Aí vamos para o segundo ponto de por que isso acontece. Porque um marketing, uma narrativa é muito maior e muito mais valioso financeiramente do que realmente a verdade. Isso vocês podem demorar um tempo para aprender, mas é o jeito que eles trabalham. Não necessariamente a, a, a veracidade e a autenticidade deles pode ser, deles no caso, dessas supostas autoridades, é menos chamativa e menos lucrativa do que a narrativa que eles pregam ou que eles vendem. E aí eles fazem isso justamente para te manter confortável e dependente de um suposto conteúdo, uma suposta experiência que nem eu passei no início do vídeo. Hum. Mas eu tenho uma solução para você que também consome demais. Eu já fui um grande consumidor, mas eu acho que esse caminho não te leva a muito. Não te leva a muita ação e não te leva a muito resultado. O que acontece? Você já comprou cursos? Você já comprou infoproduto? Você já parou para pensar o quanto você conseguiu aplicar? Obviamente, de fato, você consegue aplicar, sei lá, talvez um curso pode ter mudado a tua carreira, pode ter mudado o teu rumo.
Mas o quanto disso você conseguiu aplicar? Eu garanto para você que, se você abrir os salvos do seu Instagram hoje, ele vai estar cheio de conteúdo e cheio de aprendizados e cheio de ideias, cheio de inovações que tu simplesmente deixou lá. Notas do iPhone, né? Que tem no iOS. Pô, eu garanto pra ti que tu tem alguma coisa anotada ali. E por que isso acontece? Porque é muita informação. Eu não sei a que caminho a gente está indo, mas eu gosto de pensar em um dia em que eu não tenha tanta informação, eu tenho informação, menos informação e informação mais relevante, para não consumir tanto. Porque depois que tu consome, fica ali ouvindo e ouvindo outras pessoas falar, teu cérebro começa pô, isso aqui tá demais. Isso aqui tá demais. Eu tenho que parar de seguir, pô, eu tenho que fazer minhas escolhas. Eu tenho que viver um pouco, eu tenho que experienciar algumas coisas. E aí, vamos para a parte boa do vídeo, que é a solução. O que eu tenho escrito aqui? Primeiro passo, tá? Primeiro passo, observar bastidor, ou seja, você começa a observar horários, rotina e o que aquela pessoa realmente faz. Muito mais sobre padrões de comportamento e por que ela fala, por que ela expõe aquilo que ela está colocando, seja no Instagram, seja no Twitter, seja no YouTube, seja no, sei lá, ou falando fisicamente. Onde colocam tempo e dinheiro e hábitos que não aparecem. Você nunca sabe o verdadeiro patrimônio de uma pessoa ali, se ela está arriscando tudo mesmo, se ela não está, se ela, o quanto ela está se dedicando, o quanto ela tem de tempo realmente, além daquelas 24 horas, o quanto ela compra o tempo de outras pessoas, ou seja, o dia dela, o dia que ela consegue render, é muito mais que 24 horas, porque tem pessoas trabalhando para ela, e talvez tu não saiba disso. Então, como é que aquela pessoa montou aquilo ali, aquele modelo de negócio, aquele processo? Muitas vezes você não sabe, e daí tu tá tentando replicar alguma coisa que não funciona. Segundo passo, assistir como terceira pessoa, como eu já comentei. Não assista como aluno. Se tu visse a vida dele, se tu conseguisse observar a vida real dele, como ele pensa, como ele projeta todas essas questões, do que ele expõe, será que tu não olharia de uma maneira diferente, não só como aluno? E aqui eu tô falando de cursos que você assiste, de material, de abrir teu Instagram e investir o seu tempo e o seu conhecimento e a sua atenção naquilo que tu tá olhando e lendo. E o terceiro passo é como replicar aquelas ações dele na sua vida. Como muito mais sobre replicar o processo do que ficar escutando ideias, entendeu? Para ter as suas verdadeiras experiências. E isso eu acredito que me cortou muito tempo de trabalho e, pô, sei lá. Vamos colocar um exemplo raso aqui. Todo mundo sabe, todo mundo viu como o Instagram vem mudando e como você tem que estar atento a algumas. Sei lá. Antes tu criava só post. Era só post. Pô, como é que funciona o engajamento nos stories? Daí tu vai mudando. Pô, caixinha de pergunta. Pô, caixinha de pergunta é um método validado. Tu pode jogar até pro Reels. Pô, tem Reels agora. Como é que se faz um Reels? O que é gancho? Não sei o que. Aí, um exemplo raso que eu quero dizer é, por exemplo, não faça carrosséis. E isso tá num carrossel. É muito mais para tu fazer um carrossel do que tu fazer um vídeo ou o que aquilo tá te dizendo, entende? Tu não pode só fazer o que eles estão falando para tu fazer, o que eles estão te vendendo, e sim por que ele tá me falando aquilo e o que ele tá fazendo e por que eu não faria igual, porque eu não poderia modelar igual no meu nicho. Só isso. Terceiro aqui, sua própria rotina com observação. Eu venho dizendo aqui, vocês têm que observar padrões de comportamento, vocês têm que ver por que eles estão tomando aquelas decisões. E o que mais ele acha assim ou é só o que eu quero ouvir?
é isso que eu venho batendo na tecla nesse vídeo. É muito mais sobre, será que ele precisa estar falando aquilo lá para então gerar uma audiência e continuar mantendo um público como eu? O sucesso então vai muito mais sobre não seguir conselhos e sim seguir comportamentos. Ou seja, como aquela pessoa age, por que aquela pessoa age assim e, pô, observar isso. Por que ela pensou dessa forma, né? Como é que veio a ideia daquela pessoa? Por que ela pensaria daquele jeito? Então, quais experiências que ela teve na vida, ou o que levou, quais padrões de comportamento que essa pessoa tem levar a ela tomar aquela decisão naquele momento. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a você seguir mais padrões de comportamento de pessoas que você não idolatra, mas tem como referência e parar de fazer o que tu tá consumindo tanto, o que tu tá lendo tanto. Já dizia algumas pessoas, né, uma abraçada de natação vale mais do que 1000 páginas sobre como nadar, ou algo assim. Tu pode modelar do jeito que tu quiser essa frase também. Se tu gostou, deixa o like. Eu gosto de falar sobre esses temas de modelo de negócio, de trabalho, de comunicação não verbal, de padrões de comportamento, por que alguma pessoa faz isso. Um pouquinho de timing de negócios, o que está dando certo, o que as pessoas estão fazendo e por que essa pessoa está fazendo aquilo. Muito mais sobre fazer o que aquela pessoa faz e o que aquela pessoa fez para chegar naquele local do que realmente ela fala e o que ela expõe. Deixa teu comentário se tu já passou por alguma experiência parecida, se tu seguiu o que aquele guru fez ou o que aquele guru falou e deu certo ou deu errado. Compartilha esse vídeo se tu acha que pode curar a dor de alguém. E tamo junto, se inscreve no canal também, eu publico algum material no Instagram, um pouco diferente daqui, mas é isto. Até a próxima, vejo vocês, Deus abençoe, chimarrãozinho, tamo junto.